Bom dia! Hoje vamos falar sobre instabilidade emocional, suas causas, consequências e principalmente perceber de que forma pode ser superada. Estamos na companhia do Sr. Dr. Jorge Gravanita, que é o Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica. Sim. Bom dia, Sr. Dr. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Sr. Doutor, olha, antes de mais, gostaria de lhe perguntar, portanto, quais são os principais fatores que estão na base de uma instabilidade emocional nos tempos que correm? Bem, primeiro nós temos que perceber que estamos a falar de uma dimensão emocional que hoje em dia diria que tornou-se um pouco o lugar comum que as pessoas têm de saber lidar com as suas emoções. Mas muitas vezes, precisamente porque se fala muito dos assuntos, é porque eles de alguma forma são negligenciados. Porque, de facto, a tendência é, no dia a dia, diria que as pessoas estão mais preocupadas a responder às necessidades imediatas e, por outro lado, diria que há aqui uma grande centralidade de uma dimensão, diria que económica ou financeira, não é? Que põe os fatores humanos um pouco para segundo plano. A partir do momento em que, quando nós não consideramos um problema, ele tem tendência a agravar-se. A instabilidade tem a ver com a forma como nós regulamos ou não, no nosso dia-a-dia, as nossas variações emocionais. Sim. E essas relações, do ponto de vista emocional, têm a ver com relações que se estabelecem entre pessoas, que são importantes para nós, as crianças com as mães, os maridos com as mulheres e por aí. Se de facto não conseguimos lidar com essas variações de uma forma regular e contínua, geram-se grandes instabilidades, grandes déficits do ponto de vista emocional. E, portanto, crê que hoje em dia o contexto atual pode suscitar, de alguma forma, essa emergência de instabilidade? Sim, por isto, exatamente porque há como que um desfoque, não é? Sim. Um desfocar daquilo, dos assuntos que no fundo são mais importantes para as pessoas, no fundo que é o nosso estado de espírito, porque é que nós... Claro. Quais são os motivos que nos levam a ter determinadas ações, não é? Sim. Porque é que nós trabalhamos? No Claro. fundo, qual é o sentido da nossa vida? Portanto, todas essas coisas importantes são deixadas um pouco para trás e então, de repente, em determinados momentos, as pessoas apercebem-se que estão num grave desequilíbrio. Estão deprimidas ou estão com um aumento de tensão. Diria que há uma sobrecarga emocional que decorre precisamente do não acompanhamento desses fatores. Exato. E em termos de consequências, como é que avalia como é que o Sr. Dr. Jorge Gravanita avalia de facto as consequências dessa instabilidade ao nível do trauma, principalmente? Gostaria de falar um bocadinho antes das causas, relativamente tem a ver com os fatores. Um dos fatores que implica um aumento dessa tensão é precisamente o enfoque social que é dado à competitividade. Diria que há um exagero, uma exacerbação dos fatores de competitividade, não é? Vejam nos locais de trabalho, nas próprias famílias. Diria que há como que uma competição de quem é que tem mais sucesso ou menos sucesso. É verdade. Na escola, não é? Fala-se do sucesso escolar, não tanto daquilo que as crianças evoluem ou aprendem, não é? Ou que sentido é que tem essa educação, mas é como que um olhar para o lado para ver se o outro está a ultrapassar. Portanto, o próprio desporto se transformou em um desporto, diria que altamente competitivo, esportes radicais, a procura do risco. Portanto, há toda uma exacerbação destes fatores que levam a um desequilíbrio. Quer dizer, tudo isto tem um impacto, não é? Quando se fala de trauma, porquê? Porque há impactos que podem decorrer ou de uma crise que de alguma forma tem consequências graves para o indivíduo, quer seja do ponto de vista da sua saúde física, quer seja da sua saúde psíquica. Não é? Sim. Portanto, de repente é como se a ideia que a pessoa tem de si mesma fosse posta em causa por um fator que pode ter uma origem externa, mas que tem no fundo um impacto interno. Portanto, é complexo. O que provoca a situação traumática não é apenas o facto de acontecer qualquer coisa de danoso do ponto de vista exterior, não? Pode acontecer uma catástrofe natural, um acidente, não é? Diria que pode acontecer uma doença, um estado patológico, mas não é isso que é traumático. A traumática é a forma como nós lidamos com isso, não é? E como é que estamos preparados para ultrapassar esses mesmos fatores.
Mas poder-se-á de facto falar em trauma ou é excessivo hoje em dia falar? Não, o trauma decorre precisamente de todo um processo psíquico, não é? Que de alguma forma se torna repetitivo. Nós não falamos de trauma do ponto de vista psíquico apenas como resposta a uma resposta a um ataque exterior, a um dano externo. É um padrão? Mas é uma resposta, diria que, ao nível da nossa própria fantasia, não é? Diria que os fantasmas, não é? Aquilo que nos assusta Persiste. é que nos provoca verdadeiramente o trauma. Não é? Portanto, vou-lhe dar um exemplo. Portanto, a questão... A pessoa pode ter problemas financeiros, sim, mas não quer dizer que tenha, diria que isso em si seja um trauma. Não é? Quer dizer, o que se torna traumático, por exemplo, é o fantasma da ruína. A ideia de que a pessoa, ou que que estamos num estado de ruína, não é? Portanto, que isso é iminente. Não é? Claro, claro. E passando agora à questão do conceito de estado de emergência, que eu sei que é um conceito, não é, que tem vindo muito... Sim, a estudar, sim. Portanto, na sua ótica, poder-se-á inserir, de facto, o trauma num estado de emergência ou este conceito aprender-se-á mais com uma conceptualização dos mass media? Como é que é assim, aí entramos num problema que é mais profundo no sentido social. Teve um pouco com, diria que, uma ideologia que se tornou, especialmente a partir dos meados do século XX, não é? Que se tornou insidiosa e dominante, que é a ideia de que estamos num estado em que há um conjunto de regras e de leis humanas, no fundo, que podem ser suspensas, não é? Portanto, fala-se muito, por exemplo, que o nosso país está num estado de emergência económica, não é? Mas isso não é novo. Significa apenas que, como você disse muito bem, começou a ser difundido pelos mass media uma ideia, não é, de que, diria que a nossa vida se rege por valores com alguma estabilidade, não é? Valores e direitos com alguma estabilidade, mas que em cada momento tudo isso pode ser posto em causa, que é o típico do estado de guerra, não é? O estado de guerra é o estado de emergência, porquê? Porque está sem guerra, não é? Agora, a nossa vida no cotidiano hoje em dia foi invadida por este conceito no sentido de tornar permanente uma situação, uma habituação, um conformismo a uma situação de crise catastrófica, a ideia de que aconteceu qualquer coisa de catastrófico, não é? Pronto. E que isso justifica tudo. Por exemplo, justifica, portanto, erupções de violência, por exemplo, como sabe. Por exemplo, por toda a Europa agora. Toda a Europa. Há alguns fenómenos psicopatológicos que também se referem um pouco a este conceito. Toda a lógica, diria que todo o funcionamento normal das instituições pode ser subvertido. Por isso é que é tão difícil, não é? Manter o funcionamento normal. Não é? Eu penso que um lugar onde nós vemos isso muito bem é na escola. Sim. Vemos que a escola deixou de ser um espaço que as pessoas sentem como seguro, tranquilo, e onde os alunos e os professores aprendem a partir de certas regras de convivência. Há o bullying, entre outros fenómenos. Há o bullying, não é? E há um pouco os territórios territórios de intervenção e de, vamos lá ver, que são sujeitos a regras específicas. Há como que quer os professores, quer os alunos, quer os pais, não sentem mais que o território da escola é um território no qual podem confiar e uma instituição na qual podem confiar, mas os próprios pessoas não se sentem seguros, os alunos muito menos. Os níveis de stress entre os professores são altíssimos, não é? Os níveis de stress. Mas tudo isto é um pouco também construído e artificial, porque no fundo as escolas continuam a ser escolas, mas a ideia que nós temos do lugar, não é? Quer dizer, depois há outra coisa que é importante também, tem a ver com esta necessidade que nós temos de que tudo esteja a ser controlado e visto. Só se for a Londres, as ruas são todas vigiadas por câmaras. Um autêntico Big Brother. Esta a ideia de que nós só nos sentimos seguros se estivermos a ver tudo através de televisão, não é? Isto que caracteriza um pouco a ideia do estado de emergência, não é? Tudo ali sobre... Um território fechado, não é? Como numa escola, em que há câmaras que estão a observar
todos os movimentos, em qualquer momento pode ser necessário chamar ou as autoridades ou sei lá, os bombeiros. Ou, à mínima coisa. À mínima coisa, porque há um sentimento de urgência, não é? Associada a isto agora remete um pouco também, não sei se quer falar disso, da forma como a própria saúde, o conceito de saúde Sim. e dos cuidados de saúde está a ser alterado. Pois, depois uma coisa implica a outra, não é? E a saúde não podia ficar à margem, não é? Por isso mesmo é que surgem as tais sintomatologias e ou perturbações da personalidade, não é? Associadas a essas construções. Esta forma como nós passamos a achar normal aquilo que não é normal, não é? Exato. Diria que a psicopatologia vai acompanhando a sociedade, não é? E neste caso, são as passagens ao ato. Portanto, suicídio, é isso? Sim, agressões, a erupção da violência, não é? De uma forma, já não é uma violência que se justifique Sim. com um móvel, não é? Mas é uma violência que aparece sem sentido, não é? Rituais que, de certa maneira, ritualizam essa violência, vimos esta coisa dos praxes. Sim, sim, sim. Vejam como isto é um absurdo, porque é a própria organização dos estudantes que incorporou a lógica da violência e lhe deu um sentido, não é? Sim. Aparentemente seria uma coisa boa, criando uma simbologia, não é? Criando uma inserção, vestes, uma série de coisas, mas diria que perde-se um pouco a noção do limite. Onde é que está o limite? Não é? Sim, acaba por... Portanto, a psicopatologia hoje em dia caracteriza-se por duas coisas. A ausência da noção do limite, por exemplo, a ausência da noção de intimidade. Você vê nas redes sociais em que, aparentemente, não é, as pessoas deixaram de ter noção da sua intimidade. Sim, sim. Eu diria que uma prevalência de levar as coisas um pouco ao extremo, não é? No sentido de, portanto, o discurso... Correr o máximo de risco, não é? Os riscos, a velocidade, vejam esta coisa da velocidade para ontem, não é? As corridas clandestinas, toda esta coisa de... Tuning. Aliás, o tuning e no próprio trânsito, não é? Nós sentimos que as pessoas andam nos limites, não é? E estão-se pouco importando com os demais, não é? Às exatamente. Vezes, portanto, perca a noção dos limites, perca a noção da intimidade e o narcisismo. Portanto, o selfish, as pessoas exporem-se, buscarem o reconhecimento, diria que através, no fundo, da fama, não é? Procurarem serem conhecidas a todo o custo, não é? Portanto, os próprios modelos, não é? Buscam sobressair de todas as formas, não é? E isto está-se está a ir até ao limite, não é? Está-se a exacerbar, diria que está-se a sentir uma tendência, não é? Que já começou há uns anos, mas que neste momento está-se a acentuar, diria. E de acordo com a sua praxis clínica, diria que pode ser um caminho aberto para a psicopatologia no futuro, caso sejam douradas expectativas a esse nível? Eu diria que nós temos que, em termos clínicos, nós temos que estar um pouco ao inverso. Não é? Na prevenção, não é? Exatamente. Prevenção. Nós temos que perceber que as questões de saúde mental não são questões que se põem só para os casos extremos, claro. Mas temos que perceber que temos que intervir, ter cuidados, não é? Daí vem a questão dos cuidados psicoterapêuticos, sim. Quer ao nível do desenvolvimento infantil. Portanto, começar a perceber como é que nós podemos ajudar as pessoas diria que criarem relações saudáveis logo desde os primeiros tempos de vida. Aliás, nós vamos falar sobre isso num outro programa. Exatamente. Quer ao nível dos próprios cuidados de saúde terem esta noção de que é necessário, não é? Ao nível dos cuidados básicos de saúde, introduzir uma dimensão psicológica nos cuidados básicos, que penso que está um bocadinho, foi posto muito de lado, não é? E na própria educação, o acompanhamento do desenvolvimento das crianças ao longo das diferentes fases de vida, claro. Tendem atenção a estes aspectos que são mais disruptivos na própria sociedade. Doutor, e ao nível, de facto, destas novas sintomatologias, perturbações da personalidade, que tipo de, não sei se estou a ser um pouco leiga, não é? Perdoe-me, mas ao nível desta confusão toda que se vê, dessas construções masso-mediáticas,
que tipo de perturbação de personalidade pode às vezes, portanto, emergir? Estamos a falar de perturbações de ansiedade? Não, essencialmente, narcisismo. As perturbações narcísicas caracterizam-se por duas coisas. Por um lado, um sentimento de insegurança muito forte. Sim. Relativamente ao valor próprio, não, ao amor próprio. Quer dizer, as pessoas como se tivessem que provar sempre. Portanto, é uma autoafirmação constante. É a necessidade de se impor um pouco também aos outros para contrabalançar esse sentimento de insegurança. Mas é pelo que fazem, eles tentam-se Isso é aos mais altos níveis. Ou é só mesmo para dar nas vistas? Não é para dar nas vistas, é como que é necessário, não é? Que a pessoa se sustente em alguma coisa, não é? Claro. E que ou se sustenta nos seus próprios valores. Sim. E naquilo que estruturalmente, não é? Convicções, não é? Exatamente, que lhe permite que aquilo que é sustentável, claro, não é? Os seus afetos, os sentimentos profundos, não é? E convicções e pensamentos com alguma consequência, ou então, diria que o indivíduo vai buscar um reconhecimento externo, diria que exagerado, seja pela grandiosidade, não é? Seja pela saliência, não é? Tornar-se saliente em relação aos outros, no sentido de tentar, de alguma forma, existir, não é? Evidenciar-se, não é? Ter um sentimento de existência, não é? Não era suposto que o indivíduo tivesse essa insegurança, não é? Porque a pessoa, diria que de alguma forma estaria em contato consigo mesmo. Não. Há como que um corte nesta relação consigo próprio e esta imagem é desenvolvida pelos outros. Neste caso agora pelos mass medias ou pelas redes sociais, como se fosse necessário, diria que, obter uma recompensa narcísica muito grande para sustentar, diria que, a economia psíquica de cada um, não é? É como se, diria, esta avidez, esta voracidade fossem insufladas um pouco socialmente também, não é? Também, não é? Mas essa saliência poderia ser estética, na moda, poderia ser... A saliência depende daquilo que você investir. Intelectual. Depende dos intelectuais. Pode haver, se calhar, intelectuais que visem também essa... Exatamente, mas os próprios intelectuais não estão imunes a isso, não é? Mas é mais uma... Diria que é uma característica da sociedade que vai se reproduzir, não é? Nos diferentes estratos, não é? Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, uma pessoa que pode ser, diria que em termos académicos, está num estatuto muito alto, mas não quer dizer que não tenha problemas de amor próprio ou problemas narcísicos. Eventualmente até pode ter, não é? E aí tem a ver com a competitividade também entre os seus pares, não é? E a necessidade de reconhecimento e de sustentar essa imagem, não é? Por exemplo, um desempregado ou uma desempregada também pode ter essa perturbação, portanto, narcísica. Mas um desempregado, diria que de alguma forma está numa fase em que os fatores depressivos, se calhar, imperam, não é? Ele tem carências que são da ordem do real também, claro. E isso implica que ele, de alguma forma, se mobilize para lidar com essas carências. A partir daí, ele, de alguma forma, não se pode identificar apenas como desempregado. Claro, ele tem que se encontrar como pessoa, não é? O que é que essa pessoa pode fazer? Isso é muito mais importante do que se identificar. É evidente que ele, do ponto de vista enquanto desempregado, não tem um reconhecimento. E nós falámos muito bem disso naquela entrevista sobre personalidade e dizer que, portanto, a pessoa não é só um trabalhador, tem a sua rede de contactos, tem que investir na sua teia social e procurar novas atividades, novos talentos, não é? Verdade. Sim, diga. E tem que descobrir essas, muitas vezes, qualidades que não estavam a ser valorizadas no emprego que tinha, não é? Pois, o ser humano não é só um trabalhador. Exatamente. Não se reduz a essa identidade profissional. E no que toca, por exemplo, às perturbações da ansiedade? A ansiedade tem a ver com o facto de... Também são novas sintomatologias? Não, a ansiedade faz parte do ser humano. Quer dizer, nós diria que somos ansiosos na medida em que somos seres vivos. Não é? Somos vivos, não é? Okay. Somos seres vivos e logo somos ansiosos. Mas quando falamos de angústia, falamos de algo que é vivido mais enquanto sujeito humano, não só enquanto ser vivo. No entanto, há uma exacerbação dos problemas da ansiedade. Porquê? Porque a necessidade de encontrar uma saída, diria que a pressão para que a resposta seja muito rápida leva a que, de facto, haja perturbações de ansiedade. Muitas vezes é preciso esperar por uma solução.
Nós não temos sempre a solução É preciso esperar. para tudo, não é? Essa Daí espera- lidar com a ansiedade tem a ver com o conseguir amadurecer um pouco as coisas para depois procurar o melhor caminho. E existe alguma relação nestes tempos entre a perturbação da ansiedade e as perturbações obsessivo-compulsivas, ou não se pode falar nessa relação? Depende, há estruturas de personalidade que são Mais propensas. são mais propensas a terem determinados picos, não é? Obsessivos. Picos, não é? No fundo, as opções são formas de organizar O mundo mental, não é? a própria ansiedade, não é? Quer dizer, nós diria que Mas é uma defesa? É defesa? são formas de, olha, acabam por ter componentes defensivas, não é? São formas de defesa, porque a repetição, a compulsão É uma repetição, não é? e limitam o número a exposição, não é? Quer dizer, se a pessoa Acaba por salvar, no fundo, acaba por se organizar de uma certa forma. Exato. Mas há a questão das fobias, não é? Mas também Que é importante a gente está mecânico, fobias, não é? Exatamente. Nós vamos ter a oportunidade, de facto, de falar destas perturbações num outro programa, que são sempre muito pertinentes. Senhora doutora, falando agora no processo psicoterapêutico que, de facto, deve ser considerado, quer na profilaxia, prevenção, quer no tratamento. O que é que nos pode dizer, de facto, como é que percepciona a necessidade de prescrição da psicoterapia nos tempos atuais? Como é que percepciona essa necessidade? Eu talvez colocasse um pouco fora da questão da prescrição. Diga. Porque normalmente nós associamos Não é prescrição, a exato. prescrição a um termo médico. Não é? Exato. Peço desculpa. E uma das coisas que nós temos que também, de alguma forma, perceber é que a psicoterapia, diria que de alguma forma é uma abordagem não médica. Exatamente. Pronto. Porquê? Porque Desmedicalizada, não é? medicalização. Um dos problemas que temos hoje em dia é que temos medicalizado tudo. Medicalizamos e transformamos em problemas médicos Fármacos para cima, não é? coisas que não o são. Não é? Pronto, exatamente. Daí o que nós, por um lado, temos que perceber é que há uma necessidade e há uma procura de um acompanhamento. Sim. Não é que nós chamamos psicoterapêutico no sentido em que é que nós podemos ajudar a pessoa a melhorar, não é? Claro. os seus aspectos psíquicos, não é? Sim. A forma como nos organizamos psiquicamente. E aí é necessário uma ajuda profissional, diria que convém que seja, diria que de certa maneira, que responda a esse pedido com alguma atenção. Eu acho que a palavra atenção é fundamental, sim. Termos atenção, Claro. diria que às queixas e aos pedidos das pessoas nas suas diferentes idades. Por exemplo, uma grávida, quando está numa fase, diria que... Intermédia. Uma fase de gravidez, diria que intermédia, mas que tem problemas também familiares, ou tem problemas profissionais, ou está sujeita a stress. Esses casos devem ser acompanhados logo numa primeira fase. Prevenção. Numa primeira fase. Quando nasce uma criança e há uma reação, ou da mãe, uma reação depressiva, Tipo, uma reação em que rejeita a criança, ou a criança rejeita a mãe, sei lá. Há toda uma série de questões que são muito sensíveis e para os quais temos de ter uma atenção psicológica. Portanto, quando falamos dos cuidados psicoterapêuticos na saúde, estamos a falar deste ponto de vista. Não de medicalizar, mas de dar uma atenção diferente às necessidades das pessoas e aos pedidos das pessoas. E ao ciclo de vida também, não é? E, no fundo, muitas vezes as pessoas andam à procura de uma ajuda e não sabem muito bem onde a encontrar, não é? Exato. E como é que as pessoas podem, de facto, aceder à Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica, enfim, ter aquela informação básica para sentirem segurança? Nós temos, de facto, a informação na net e temos as portas abertas, não é? Claro. Através dos nossos contactos públicos. E pessoas... a nível de Portugal, de facto, somos a entidade mais representativa e que temos uma formação, portanto, em especialidade, neste caso a especialidade de psicoterapia, que permite transmitir não só confiança, mas também como segurança no seguimento que os nossos colegas fazem das pessoas. E em relação a pessoas que não estejam, por exemplo, não vivam, não é? Em Lisboa, no Porto, temos delegações, não sei se... Sim, nós temos
uma delegação no Porto, mas temos de facto... E no interior do país? Já há assim alguma representação? Temos uma abrangência a nível nacional, sim. Há pessoas que me têm perguntado, então, e porque gostaram dos trabalhos da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica, e perguntaram, então, e pessoas mais para trás dos montes ou para as beiras? Nós temos uma rede de colegas, de psicólogos clínicos, pessoas de confiança em todo o país. Sim. Temos uma emergência nacional. Então as pessoas podem confiar claro. E no caso de alguém não saber bem quem... Podemos encaminhar. Isso é ótimo, são ótimas notícias, sobretudo para as pessoas que vivem de facto no centro do país, neste caso no norte, no interior, no sul, enfim. Senhor Doutor, em relação, portanto eu sei que houve há cerca de alguns meses um fórum muito importante ao nível da psicologia, quer portuguesa, quer europeia. Gostaria que me falasse só em breve, fazer uma breve síntese ou redesenha, de facto, dos pontos principais que foram abordados no Congresso. Diria que o foco nós organizamos o terceiro Fórum Internacional de Psicologia Clínica, que correu aqui em Lisboa, com a presença de colegas não só portugueses, também diria que de diferentes países europeus. A ideia era, por um lado, fazer um pouco o ponto da situação, o estado da arte, em termos destas transformações, no fundo, que nós estamos a viver do ponto de vista da contemporaneidade, e de como é que a psicologia clínica, a psicoterapia e também a psicanálise, que é uma área também importante, diria como é que estas disciplinas estão a responder. Diria, até que ponto é que estão a evoluir e estão, de alguma forma, a lançar as bases daquilo que é uma abordagem clínica para o futuro. E, por outro lado, do ponto de vista das políticas públicas, tivemos também um dia dedicado à discussão com responsáveis nacionais da Direção-Geral de Saúde e diferentes áreas também, alguns colegas ligados à toxicodependência, no sentido de, precisamente, fazer uma interligação entre aquilo que se passa em Portugal e aquilo que se passa nos diferentes países europeus. Fizemos, de certa maneira, o estabelecimento da ligação entre os diferentes níveis, que eu acho que é outro aspecto importante. No fundo, para nós, Portugal, também é importante, que portanto, tivesse um pouco esta descontinuidade entre a dimensão nacional e a dimensão europeia. Nós temos coisas boas, de facto, e temos que também saber o que é que de bom se faz lá fora. Por exemplo, há países onde eles estão mais evoluídos do ponto de vista dos cuidados básicos em termos da psicologia clínica e da psicoterapia, por exemplo, na Holanda, na própria Alemanha. Estão bastante... E há países que não estão tão evoluídos, como é o caso de Portugal e da Irlanda, por exemplo. Estamos, de certa maneira, a tentar criar bases, não é? E lançar novos desafios às próprias autoridades. Pronto. E parte também da adesão também das políticas públicas também nessa sequência, não é? Exato. Nós temos que democratizar o acesso. Nós temos que estar a conhecer aos responsáveis as competências que existem do lado da psicologia e que não estão a ser aproveitadas. Temos tido vários debates no Parlamento Europeu, temos tido debates em várias capitais europeias. Este foi um deles, em Lisboa, que eu tive muito gosto de organizar o fórum e que de facto foi, do ponto de vista da evolução da psicologia em Portugal, foi um marco importante. Exato. Sr. Doutor, só me resta agradecer a sua amabilidade ao estar aqui com a Saber Viver Lisboa TV. Desejo à Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica as maiores felicidades e que prossigam o vosso trabalho, quer ao nível da praxis como da investigação, e ver-nos-emos então num próximo programa atendendo a estas áreas da psicologia, portanto, em constante evolução e adaptação a uma sociedade em tempos de mudança. Eu agradeço a atenção que dá à psicologia. Exato. Muito obrigada. Bom, obrigada.